José já está pronto. Vamos então começar, neste momento, o estudo bíblico aqui pela Despertai. Vamos iniciar. Vocês são. Vamos iniciar o estudo de hoje, dando sequência, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6. Nós vamos falar um pouquinho sobre incredulidade. Vamos fazer a leitura, Marcos, capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiraram, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Vamos examinar esses primeiros versículos. Como primeiro ponto a observar aqui nos ensinamentos, esses que viviam ali na sua cidade se admiravam das coisas que ele ensinava. Veja aí no versículo 2, em que eles indagavam: que sabedoria é esta que lhe foi dada? Pois não se sabia que ele tivesse estudado em nenhum colégio, né, em nenhuma instituição que formava os rabinos. Para eles, Jesus era o filho do carpinteiro. Todos conheciam as suas irmãs, irmãos, a sua família, e eles ficavam curiosos por saber de onde vinha esta sabedoria que Jesus demonstrava ao ensinar as coisas de Deus. Sabedoria. Que sabedoria é essa? Que doutrina é essa? Eu conversava há pouco com um irmão que veio visitar a igreja hoje, pela primeira vez. Eu dizia que não basta crer. É muito comum nós ouvirmos falar no meio evangélico que basta crer para ser salvo. Sim, todos nós temos que crer verdadeiramente em Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas será que nós temos certeza que a fé nossa é verdadeira? Tem muita gente que diz que crê e não consegue nada com o Senhor. Por quê? Porque a fé está mais nos lábios do que no coração. Então não basta apenas dizer eu creio. Nós precisamos compreender, porque quando nós compreendemos acerca da vinda de Cristo, do seu papel salvador, do seu ministério aqui nesse mundo, a nossa fé fica fortalecida, porque além de crer, nós também passamos a compreender. E é importante que nós compreendamos. Temos que dar um basta nessas comunidades que pregam
que o crente não tem que saber nada da Escritura. Lembra que a igreja foi se degenerando até tornar-se o catolicismo. Nós precisamos crer e precisamos compreender. A Escritura, não só no Novo Testamento, que é a nossa Escritura, mas no Antigo Testamento também, o Espírito ele fala muito de conhecimento. Nós temos um livro Eclesiastes, nós temos provérbios, passagens importantes que falam sobre a sabedoria. E que nós precisamos ter a sabedoria porque ela é coisa preciosa, é um verdadeiro tesouro. Fala-se muito de conhecimento. O Espírito de Deus, ele chega a dizer que o povo dele no passado foi enganado, perdeu-se por falta de conhecimento. A igreja é um lugar onde nós clamamos a Deus pela salvação do povo, mas também é um lugar onde nós temos que instruir o povo acerca da história, acerca da missão de Cristo, dos profetas, a história do nosso povo antes da época de Jesus, a sua escravidão, a sua desobediência, a consequência da desobediência. O povo precisa ser instruído. E cabe a nós, pastores, evangelistas, missionários, pastoras, missionárias, não importa quem que esteja à frente da comunidade, promover o estudo da Escritura na igreja. Tá bem? Sabedoria sem compreender não dá. Quem não sabe é enganado facilmente. Não só por profetas que nós vemos, mas também por profetas que nós não vemos, que são demônios mentirosos que enrolam as pessoas dizendo que são, na verdade, do Espírito Santo. Não são espíritos do alto, são de baixo. E o apóstolo João diz, olha, é bom você aprender a discernir uma coisa da outra, porque senão você está perdido. Discernir espíritos, saber que tipo de coisa está por trás da pessoa que fala. A instrução é fundamental. Amém? O Senhor faz aqui uma abordagem, a partir do versículo 4, sobre o profeta e sua casa. Como as pessoas estão acompanhando a vida do profeta, estão habituados a conviver com ele, faz as refeições, vê o profeta tomar banho, trocar de roupa, né? Eles passam a ter o profeta como se fosse um homem comum e não dá valor ao ministério dele. Isso é uma verdade muito grande. Nós temos nos nossos filhos, às vezes na esposa, às vezes no marido, aqueles que não conseguem compreender bem o que é que nós estamos fazendo. E às vezes até se tornam obstáculos para que o homem ou a mulher que tem um ministério a desempenhar, eles sejam impedidos de fazer esta tarefa. Também vamos lembrar que a família de Jesus queria impedi-lo. Eles achavam que Jesus tinha perdido o juízo. Não há uma passagem em que ele estava conversando com as pessoas, ensinando a doutrina, e veio alguém chamá-lo dizendo, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele pergunta, mas quem são? Minha mãe e meus irmãos. São esses que fazem a vontade do meu Pai. Esses que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, são minha mãe, meu pai, meus irmãos. Mostrando a verdadeira família, qual é. A família consanguínea frequentemente não crê no profeta. Até com Jesus era assim. E ele faz um alerta para nós, né? Não vamos ficar desanimados aí com a nossa família, porque eles não compreendem bem o que nós fazemos. Vamos continuar amando,
e seguindo com a nossa tarefa. Chegará o dia que o Senhor mostrará a quem de direito o galardão. E a tarefa do profeta não é fácil. E falo profeta aqui, não é um profeta como os antigos profetas. Nós estamos falando aqui dos profetas da igreja, que são homens e mulheres que estão à frente do rebanho, conduzindo o rebanho, procurando ajudar o rebanho nas suas dificuldades. Não é fácil estar à frente do rebanho, orientando, sofrendo as pressões que o diabo impõe sobre a vida dos que estão pastoreando por Jesus Cristo. Não é fácil não, viu, irmãos? Não é uma tarefa que a gente cumpre com alegria. A gente cumpre o ministério com gemidos. Não foi assim com Jesus? Ele chorou lágrimas de sangue. Imagina a pressão que ele sofria do diabo, que desejava destruir a sua obra para que o mundo permanecesse no pecado, com lei e com tudo. Porque a lei, ela não salvava o homem, ela só condenava. Jesus Cristo era a saída. E o diabo queria impedi-lo de nos tirar da morte provocada pela lei. Por isso ele fez tudo o que ele fez. O Senhor sofreu muito por causa de cada um de nós, né, do seu rebanho. Tá bem? Até os irmãos compreenderam? Veja no versículo 5, o que nós podemos tirar de ensinamento aí desta passagem. Não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então nós podemos concluir que a fé é fundamental para que Deus realize a sua obra e atenda os nossos pedidos, não é? O que aconteceu ali, como não tinha fé, ele pôde fazer poucas obras, ele não fez coisas maravilhosas, porque é importante que as pessoas que estejam ali, elas desejem ser ajudadas, e confiem no Filho de Deus como o único e suficiente, capaz de realizar toda a obra que nós precisamos. Os irmãos compreenderam? Sem fé não dá, por isso nós precisamos, na igreja, estar sempre com esperança de que Deus vai nos ajudar naquele dia, crendo que o pastor ou os que estão ministrando a palavra estão fazendo pelo Espírito Santo. Não estamos falando aqui de palavras que não tem nada a ver com o Evangelho. Hoje há muitas apelações aí nesse meio das igrejas evangélicas e discursos e petitórios e coisas humanas que absolutamente não tem nada a ver com pregação. A pregação da palavra de Deus, ela é voltada para a salvação da alma e para as coisas eternas. A palavra de Deus, ela não se preocupa com as coisas terrenas. Não se preocupa com dinheiro, com emprego, com nada disso. Saúde. Não que nós não recebamos de Deus essas coisas, né? Porque ele diz que nós temos que procurar a primeira justiça e essas coisas serão acrescentadas naturalmente. E ele faz várias considerações. Olha, os passarinhos não trabalham, né, não fiam. E o Senhor alimenta os passarinhos, por que não vai alimentar você? Você está preocupado com a roupa? Olha os lírios do campo. Nem Salomão na sua glória se vestiu como essas flores, que hoje existe e amanhã é lançada fora. Por que o Senhor não vai te dar roupa? E ele fala sobre muitas coisas. Valeis muito mais do que os passarinhos, não é? Então, a igreja de Cristo, ela esclarece o homem, que o homem não tem que se atormentar com o dia de amanhã. O que dizia o Senhor sobre isso? Quem quer responder? João, não. Quem quer responder? Pastor José Carlos, não. O que dizia o Senhor sobre as nossas preocupações futuras? Evangelho segundo Mateus.
Quem quer falar aí atrás, levanta a mão, por favor. Ordem na classe. Não se preocupeis com o dia de amanhã, pois cada dia tem o seu mal. Ele trata perfeitamente disso no Sermão da Montanha, capítulos 5 e 6. Tá bem? Tratando da oração, uma série de coisas que a gente tem que se posicionar para nós sermos cuidados pelo Senhor. Ele nos dará essas coisas, não temos que pedir ao Senhor as coisas do dia a dia. Pois não, irmã? Você está falando sobre a questão da fé, de ter e não ter fé, e dela ser uma fé forte ou uma fé fraca, é isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos imaginar que você passe a sua vida sem a fé que você desejaria ter. Você tem fé, mas não é aquela fé que você gostaria de ter. Você acha que chegando lá de lá, você pode chamar o Senhor e dizer, por que o Senhor não me deu mais fé? Passei a vida toda te pedindo, o Senhor não me deu fé. O que você acha disso? Você acha que você terá esse direito? Então a fé não depende só do Senhor. Nós temos que buscar, não é? Qual o caminho para nós buscarmos ter uma fé mais robusta? É vivência na igreja, vivência em amor, vivência em penitência, confissão, oração, leitura bíblica, oração diária. Nós precisamos ser encardidos contra Satanás. Não tem coisa de você vir na igreja orar uma vez por semana, não. O diabo se diverte. Você sai ali, fora, passou o portão, ele já sai de lado. Vamos embora com você, minha filha. Vamos para casa, ele vai junto com você. O bicho não tem o que fazer. Você acha que o diabo não é onipotente? Ele também está em todo lugar nesse mundo, não na obra de Deus. Mas nesse mundo, ele está em todos os lugares. É um espírito. Ele, os seus anjos, os demônios que trabalham para ele. Então, se nós não formos encardidos nas nossas orações, de pegar de manhã mesmo, lendo a Escritura, às vezes até em voz alta, para que ele possa escutar, né? E tem uma história aí que no meio evangélico que o diabo não lê o nosso pensamento, né? Não sei de onde tiraram isso, mas inventaram essa história, que o diabo não lê o nosso pensamento. Bom, então se for verdade, vamos ler em voz alta para ele, né? Você quer me atormentar aqui em casa? Então vamos ler a Escritura. E vai a Escritura nele de manhã, e de noite, se puder, um pouquinho mais também. De tarde, se tiver uma dosezinha de Escritura, vai a Escritura de tarde também, oração, e vai em frente, em penitência e servindo ao Senhor. E espera, porque o Senhor, ele tarda um pouquinho para dar as coisas. Não é pensar, Senhor, me dá fé, e amanhã você já está cheio de fé. Não, a fé virá com o tempo, amadurecimento da tua alma, é testemunho. O Senhor quer saber se você é sincero ou não. Ele vai te provar, vai fazer uma série de coisas para acrescentar mais e mais a sua fé. E as tribulações, eu acho que as tribulações, elas têm um papel importante no desenvolvimento da nossa fé. Dificuldade com relacionamento familiar, filhos, marido, esposas, problemas com os negócios, dificuldades, lutas, tudo isso desenvolve a nossa condição de superar os obstáculos por Deus e por Jesus Cristo. Isso tudo é robustecimento da fé, né? Se torna uma fé mais robusta, mais forte, né? Agora não tem como medir qual que será o grau da minha fé. Não sei. Eu creio, né? Agora minha fé é fraca. Por que eu posso dizer que minha fé é fraca? Haveria algum parâmetro, será? A irmã Cisomar acha que tem uma fé fraca? O que você acha da tua fé? Deixa desejar. Não, eu quero entender bem como é que é isso. O que é ter uma fé? O que quer dizer ter uma fé maior? Estou querendo entender como você está enxergando essa situação. Mas você acha que uma fé maior é quando nós pedimos uma coisa ao Senhor e Ele responde rapidamente? Não. Mas então o que é a fé maior?
Mas você não persevera? Então você tem uma fé maior e não sabe. Como é que é a sua fé, irmão? Fraca? O senhor gostaria de ter mais fé? Vamos em frente. Adiante, vamos conseguir. Irmão Jorge. Pois não, irmão? Não, você falou uma palavra aí que na igreja é palavrão. O que ele falou que é palavrão? Merecimento. Pelo amor de Deus, ninguém tem merecimento aqui, hein, gente? Por favor, hein? Eu não aguento merecimento, hein? Eu não aguento. Não, a dúvida que a irmã está tendo em relação à fé dela é porque ela não consegue algumas coisas que ela gostaria de conseguir e ela acha que isso é falta de fé. E nem sempre é. Não, pode ser simplesmente que Deus não quer dar para ela o que ela quer. Não é falta de fé, Deus não quer dar, pronto. Diz, não vou dar isso para ela. Não sei o que ela está querendo, a irmã, né? Mas pode ser isso. Vamos graduar a fé, vamos graduar de 1 a 100. Tá bom assim? O que vocês acham que seria uma fé boazinha, regular? Irmã Sônia, qual a fé que a senhora acha que seria razoável? De 1 a 100. 50? 50% é uma fé robusta, hein? É, maravilha, gostei de ver. Dona Maria? Uns 30% mais ou menos de 1 a 100. Já é uma fé boa, capaz de mover os montes. Ah, tá certo. Vamos perguntar em mais. Sandra? Vamos lá, Sandra. Quanto, minha irmã? 25% mais ou menos, uns 25 de 100. Todo mundo, o pessoal está com medo de avançar, hein, gente? Então, e aí, gente, o que vocês acham? Quero? Hã? 1%, pastor? Mas o pastor me arrumou confusão, hein? É suficiente, 1%? Baseado em que ele está dizendo isso? No grão de mostarda. Se você tiver fé como um grão de mostarda. Cisomar, nem como um grão de mostarda você tem fé, Cisomar. O Senhor disse que você moveria os montes. Sim, ele obedece. Ele não tem te obedecido? Olha, os irmãos que estão nos assistindo, a irmã Cisomar diz que tem fé, mas ela tem pedido aos montes para pular de um lado para o outro, o monte não pula. Esse Cisomar está feio, hein? Nem como um grão de mostarda. Sim, o que a senhora acha? Manda uma aprovação. É bem fraquinha. Então, mas vamos pensar assim, se Jesus disse que o grão de mostarda, que é a fé de intensidade 1 do pastor Joel, se ele pode mover os montes e lançar a amoreira lá no lugar onde você quiser plantá-la, imagina uma fé que chega a 100, né? É uma coisa muito, é verdade. O que nós podemos dizer sobre a fé é que a fé não tem intensidade. Você crê para a salvação. E Deus faz a obra em você de acordo com o propósito dele. Entende? Então, na verdade, uma fé de intensidade 1 ou intensidade 100 é a mesma fé. Não tem fé maior ou fé menor. Né? Nós ficamos mais amadurecidos na confiança. Porque o que é a fé? Eu creio no Senhor. Mas eu creio muito ou creio pouco? Como é que eu creio muito? Como é que eu creio pouco? Os irmãos entendem? Eu creio no Senhor. Ponto, eu tenho fé plena no Senhor. Não existe um jeito de crer mais. Quero crer maior. Não tem como. Agora, o Senhor nos amadurece nessa confiança com os eventos da vida.
Então eu tenho fé. Crês que eu posso te curar? Creio. Está curado. Não, você crê muito pouco, eu não vou te curar. Você não vê no Evangelho essa passagem, tem? Tem uma passagem que o Senhor diz, não, a tua fé está muito fraca, não posso te curar. Não, eu creio. Então o Senhor crê, não é mesmo? O Senhor faz a obra, não é? Então, o que nós precisamos entender é que não tem como nós graduarmos a nossa confiança em Deus. Eu creio. Mas não acontecem as coisas que eu quero. Olha só, a gente está preocupado com as coisas que a gente quer. É isso que você está preocupado? Você quer coisas? Você vem na casa do Senhor, entra, marca uma audiência com Jesus. Chega lá para Jesus, você vai falar o que para ele? Senhor, eu gostaria que as coisas se passassem assim na minha vida, daquele outro jeito, que o Senhor me desse um trabalho assim, que eu me casasse com um homem com esse tipo, ou com uma mulher daquele outro jeito, que eu morasse numa cidade, trabalhasse numa igreja, que eu fosse pastor, que eu fosse missionário. Eu gostaria que o Senhor me desse essas coisas. Ou você vai chegar na casa do Senhor e vai dizer para ele, Senhor, o que o Senhor gostaria que eu fizesse? Percebe a diferença? Eu cheguei na casa do Senhor e digo, olha, eu quero isso, quero aquilo outro, quero aquilo outro. Eu acho que o Senhor não tem me dado porque eu não tenho fé. E você chegar para ele e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Não tem diferença? Um está chegando cheio de justiça, né? Ele é o bom. Ele acha que ele sabe tudo que ele precisa. Eu quero isso, eu gostaria daquilo, né? É diferente de Paulo. O que o Senhor quer que eu faça? Paulo não disse assim, ó, eu vou então pregar o Evangelho. Não. O que o Senhor quer que eu faça? Daí o Senhor começa a operar em você, pela fé, a obra que Ele achar por bem fazê-lo. Se Ele vai te enfermar, te transformar num pregador, num exortador, num mestre, num doutor, isso não é problema nosso. Quem conhece a nossa alma é o Senhor, nós não conhecemos. Os irmãos percebem? Basta eu crer no Senhor. Basta eu crer no Senhor. Né? Então, fé é confiança. A minha confiança em fazer uma obra de Deus, ela é baixa. Pode ser que eu não tenha confiança, embora eu creia no Senhor, mas a minha confiança em Deus não é suficiente para que eu faça aquela obra. Você poderia dizer, então a sua fé é fraca, mas não é uma questão de fé, é uma questão de confiança na capacidade de eu realizar uma obra por meio de Jesus Cristo. Entende? Mas todos podem fazer se tiverem fé. São coisas que não se mede. Saber se é fraco ou se não é. Eu prefiro gente de fé fraca. Você prefere também, pastor Zé Carlos? Gente de fé fraca é melhor, né? É mais condizente com o Evangelho. Né? Gente fraca. Prefiro gente fraca do que gente forte. Gente forte não é bom. Gente fraca é bom. Né? Gente meio doente é bom. Não muito, mas meio doente é bom. Muito saudável não é bom. Né? Percebe, irmãos? O Evangelho está perto dos sofredores. Gente sem muito dinheiro. Concorda comigo? Prefere uma pessoa na igreja para trabalhar com você que tenha dinheiro ou uma pessoa que só ganha para o sustento? É preferível aquele que só ganha para o sustento. O que tem dinheiro não é preferível na igreja. Junto com o dinheiro dele vem uma problemada danada. Não é? Os irmãos entendem? Evangelho dos pobres, evangelho dos fracos, evangelho dos perdidos. Porque quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. Se nós estivermos fortes, nós estamos fracos. Olha só o que é o Evangelho. Ixi, tem gente, muita gente por aí, longe do Evangelho, mas longe. Pois não, pastor?
resiste ao servir o Senhor, dando prioridade às coisas humanas. Então, aí sim nós medimos que a nossa fé praticamente não existe. Porque toda vez que a gente vai fazer alguma coisa na igreja, surgem obstáculos de toda natureza. E a gente acaba acreditando mais nos obstáculos do que a honra. Mas, pastor, a fé, ela é um sentimento por excelência. Se ela é verdadeira, ela deságua em todas as obras da fé. O que acontece é que tem gente que pensa que tem fé e não tem. Esse é o problema. Porque a fé dele não tem obras. O que Tiago quis dizer na sua epístola foi isso, né? Quis dizer assim, ó, você diz que tem fé, mas você não faz nada que mostra que você tem fé. Cadê as obras? Então o sujeito diz que tem fé, maltrata a mulher, maltrata os filhos. Você vai no ambiente de trabalho dele, ele xinga, fala palavrões, se expressa de qualquer jeito, maltrata as pessoas e fala que tem fé. É um demônio. Tiago dizia, até os demônios creem, estremecem. Não adianta você dizer eu creio, porque a nossa fé tem que mostrar obras de arrependimento, obras de amor, não é? E o amor faz para os outros. Eu acho que o ponto alto da igreja cristã é você servir sem desejar ser servido. Quem pede a Deus quer ser servido. Mas então Deus não sabe que você precisa? Não é? Agora eu peço a Deus por... O que eu peço a Deus? Para que Ele ajude alguém que está doente, para que Ele possa guiar pessoas que ainda não estão no caminho. Eu te pergunto uma coisa, meu irmão. Não é esquisito a gente pedir para Deus saúde para nós quando nós estamos doentes? Eu não consigo pedir para Deus para curar minhas doenças, sinceramente. Não é verdade? Não é verdade, pastor? Por quê? Porque é esquisito. É um negócio assim, estranho, sabe? Você ficar lá, ó Senhor, me livra dessa doença, me livra desse mal, eu não estou aguentando mais. É uma coisa estranha, sabe? Eu acho que a gente tem que continuar servindo o doente do jeito que nós somos. Com certeza ele está vendo, tira a doença do céu a hora que ele acha melhor. Né? Aí você diz assim, mas o Evangelho diz para bater, para você conseguir e tal. Eu acho que na prática do Evangelho, da salvação e da graça de Deus, existe vários tipos de comportamento. Eu entendo quem bate, quem procura, quem clama, quem tenta se livrar, mas eu acho que a penitência, o sofrimento, a dificuldade, o aborrecimento é uma coisa excelente para a melhoria da alma. Eu prefiro um rosto triste do que um rosto alegre. Isso em termos teológicos. As dificuldades, elas só engrandecem a pessoa. Por isso nós não podemos ter uma igreja que promete dar vida boa para o povo, ué. Não é verdade? Como é que eu posso prometer dar vida boa para o povo se o povo com a vida boa vai se perder? É o mal da humanidade. É o mal da humanidade. Ué, você tem conforto? Por que o sujeito vem procurar o Senhor na igreja se ele tem conforto? Fala para mim. Vai lá na casa do rico pregar o evangelho para ele, para você ver o que ele fala. Chega lá e diz assim, você precisa repartir um pouco do que você tem com o povo, que é pobre, que não tem nada. Ele sai com a gente nas costas, não é verdade? Sai daqui da minha casa, onde se viu? Comunista. Vou ligar para a polícia. Vai na casa de uma pessoa que não tem, que está passando por dificuldade, e diz a ela que o vizinho está precisando de um pouco do que ela tem pouco. Ela reparte. Não é? Então, nas dificuldades está presente o amor. Nas riquezas e glórias do mundo está presente a morte. Por isso a igreja não tem que desejar prosperidade. Eu falo da igreja cristã apostólica. O que Jesus disse a respeito disso? Que ele não tinha onde encostar a cabeça para dormir. Como é que o nosso povo vai querer ter coisas e coisas e coisas? É claro que todas as coisas são nossas. Quando o Senhor voltar, Ele vai entregar o mundo a nós, que somos o seu povo. Os que não são vão embora, todo mundo sabe disso, no juízo. Todo mundo sabe disso. E o que nós vamos fazer com os bens do mundo?
Você vai achar mansões e mansões e mansões vazias. Carros, todo tipo. Você vai andar nisso? Você vai morar num lugar desse? Você quer morar numa mansão? Você tem necessidade disso? O que nós queremos? Uma casinha tranquila, um lugar para a gente deitar, encostar, comer, viver, se divertir uns com os outros, cuidar das crianças, cuidar dos cachorros, do periquito, do gato. Não é isso, irmãos? Olha, eu espero que nenhum de vocês tenham ainda necessidade de morar numa casa muito grande, uma mansão. Espero que já tenha saído de dentro de vocês esses desejos. Isso não tem qualquer fundamento. Ainda que o mundo fosse nosso, seria uma estupidez você fazer um palácio para morar nele. Não é verdade uma coisa dessa, irmão? Vamos imaginar que o dono do mundo chegasse aqui, agora é de vocês, pode fazer o que vocês quiserem. Eu acho pouco provável que alguém faria uma casa muito maior do que a que tem. Pouco provável. Talvez faríamos ali num lugar onde tem uma montanha, um lugar mais bonito, mais agradável, mais fresco, tal, para a gente poder olhar a obra de Deus. Mas uma casa gigante para você morar. O banheiro dá para jogar bola de futebol dentro do banheiro. Tem umas banheiras de casa que é assim, cara, banheiro enorme. O que você faz aí dentro? Eu vejo televisão e tal. Como? Você vê televisão no banheiro? É? Empresta para morar, dá para morar, tem banheiro, dá para morar dentro. Não é verdade? Então, nós que somos cristãos, temos que saber o seguinte: é tudo nosso. E quando Deus nos dá e nos der, depois do juízo, com certeza o mundo vai ser um lugar para nós morarmos e morarmos bem. Mas antes de nós morarmos bem, nós temos muita gente que mora mal, barbaridade, e que come raiz. Qual a primeira providência? Acudir o povo que vive em países onde não tem nem casebre para morar. Países dizimados pela guerra, pela destruição. Essa é a preocupação primeira do povo de Deus: colocar ordem na casa e trazer o mínimo para as pessoas. Eu duvido que um filho de Deus vai querer fazer um castelo para ele morar. Fazer o que com um castelo? Não é? Imagina aquelas salonas, aquelas coisas enormes e tal. O que você vai fazer lá com aquilo? Vai encher de gente? Que gente? A maioria não gosta daquilo, você vai botar gente lá, que jeito? Vai ter um castelo, você vai ficar sozinho lá. A paz não está no castelo também. Nós estamos nos aproximando de um tempo de profundas mudanças de conceitos, de valores, de coisas que vão abalar profundamente o alicerce dessa humanidade. Mas profundamente mesmo. Os conceitos vão ser totalmente modificados. E para isso tem que ter uma confusão considerável, para que o mundo velho possa morrer e venha nascer o mundo novo. Está bem aí? Os irmãos entenderam, compreenderam direitinho isso aí? Vamos lá. Concluindo, sem fé não dá, tá bom? Jorge, ficou entendido? A fé é a base de tudo. Né? Nós nos tornamos justos por meio da fé. Nós cremos e somos feitos justos porque cremos, não foi porque fizemos. Nós cremos e por isso nós já somos justos. E se isso for verdadeiro, nós suportaremos as tribulações da vida por essa esperança. Tá bem? Não importa o que seja. Mas ele não vai te fazer sofrer muito não, só um pouquinho. Um pouquinho só, né? Não muito. O Senhor é muito bom. Chamou a si os 12, versículo 7, e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali.
E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo, no dia do juízo para Sodoma e Gomorra, do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Tá bem? Bem, algumas posições. Primeiro, nós já falamos aqui, quando estudamos a questão dos endemoniados gadarenos, né? Ou do endemoniado gadareno, sobre o poder do Senhor sobre os maus espíritos. E ele passa esse poder àqueles que ele quer. Não é a todos que cremos. Porque o poder de expulsar demônios, teoricamente, pode ser dado a todos, mas o Espírito dá os dons de acordo com o seu propósito. E aí não adianta, se eu não tenho esse dom, não adianta querer, porque é o Espírito que dá. É de lá para cá, não é daqui para lá. Compreendemos, irmão Susomar? Só nos resta esperar as misericórdias do Senhor e as migalhas que caem da mesa do nosso dono, amém? Nós como cachorrinhos, a migalha caiu, nós pegamos. Só resta que ele derrube umas migalhazinhas de vez em quando. Não é isso? Essa passagem está no Evangelho, é belíssima, né? Não somos da casa do Senhor, mas somos os cachorrinhos que esperamos cair das mãos, da mesa do nosso dono, a migalha, e das mãos do nosso Senhor, qualquer coisa que venha, se somos servos do Senhor, né? Servos e servas, fica olhando na mão do dono, esperando alguma bênção. Não pede, tá bem? Poder sobre os espíritos imundos, que o Senhor possa dar à igreja esse poder. Existe aqui nessa missão, nesse ministério, algumas orientações do Senhor para que eles não levassem coisas com eles, se hospedassem na primeira casa que lhes desse guarida. Isso para mostrar que o Espírito Santo tomaria as providências cabíveis, né, para serem alimentados e protegidos ao longo dessas viagens. E ele disse que fosse anunciado o Evangelho, mas as pessoas que não aceitassem, que era para eles sacudirem o pó das suas sandálias, que haveria grande juízo sobre essas pessoas. Nós vemos que não aceitar Jesus é uma atitude bastante séria, né? Porque Jesus é uma bênção maravilhosa de Deus, nos dada gratuitamente. E quando nós não queremos saber do Senhor, coisas tristes podem nos acontecer. Porque no dia do juízo, o Senhor vai nos chamar lá e nos perguntar: por que você fez isso, isso, isso? Ah, eu não sabia. Ah, sabia sim. Bateram na tua porta, te chamaram, te apresentaram, você não quis. Vai para a esquerda. Ah, não, Senhor, tem misericórdia. Ah, você não vai poder contar com a misericórdia, porque a misericórdia é Jesus. Você não quis. Não é? A questão da lei, né? Ah, eu sou justo, eu faço, aconteço, pago, oferto. Ah, então você é justo? Tudo bem, você que sabe. A hora que chegar lá, não conte com Jesus. Paulo dizia, se você optar por um ponto da lei, convém optar por todos. Você não pode pegar um pedacinho da lei, um pedacinho do Evangelho. Tem pessoas que gostam de conciliar, né? Olha, Cristo está no Velho Testamento, vamos lá. E tenta achar na lei Cristo. Pobre diabos. Não faça confusão. Nós só precisamos de Cristo. Não precisamos de mais nada. Que age sobre nossa vida por misericórdia. Não reclame com Ele. Você está sofrendo? Está passando por uma tribulação muito séria? Não reclame com Ele. Ore. Misericórdia. Não diga que é injusto. Eu não consigo entender porque estou sofrendo tanto. Não.
O Senhor te leva em sonho e te mostra. Vem aqui que eu vou te contar por que você está sofrendo tanto. Aí você não vai querer nem ver. Porque todos nós temos causas para os nossos sofrimentos. Causas que sabemos e causas que nós não sabemos. Tá certo? Ficou bem entendido isso? Enfim, na casa do Senhor chega devagar porque o homem é bravo. Tá bem? Né, pastor? Chega devagar, como quem não quer nada. Nós que somos pecadores na igreja, convém ficar quietinho ali para o canto, sabe? Ah, pois não, alguma coisa para eu fazer? Estou à disposição. Não cria tumulto não, que vai que ele se lembra dos teus pecados. Ai, Senhor, aí pronto. Esquece dos meus pecados. Não é? Então, nós que fomos perdoados, estejamos na igreja, em espírito de humildade e bem quietinhos, né? Fazendo o que o Senhor pede, em espírito de obediência a Ele, sujeição, fazendo o melhor que nós pudermos, né? O melhor que nós pudermos para o Senhor, de maneira que Ele vai nos pastoreando até aquele dia, tá bem? E concluindo o estudo de hoje, aí no versículo 12, eles pregavam o arrependimento dos pecados. Não há entrada na casa do Senhor sem arrependimento da vida velha, sem penitência, né? Penitência é lamento, porque fez a coisa errada. Sempre quando lembrar daquilo nas orações, a gente tem vergonha do que fez, né? E fora as bobagens que a gente pensa, que são muitas, né? No dia a dia, a gente vai conversar com o Senhor, ainda bem que a conversa com Ele é secreta. Então a gente conversa com eles, ó, Senhor, a coisa é feia mesmo, né? Aí o Senhor fala, então, pois é, a gente está aqui cuidando, né? Vamos em frente. Aí você dá uma melhorada, daí a pouco você dá uma piorada de novo. Oh, mas piorei, Senhor. Então, vamos dar uma força para você. Aí ele melhora, e a gente passa uns dias melhor. Mas é uma luta, essa luta, que Paulo chamava o quê? O bom combate. O bom combate. Vai terminar quando? Não vai terminar, até o dia da nossa morte, né? Amém. Tomara que não continue do lado de lá, hein, pastor? A volta de Cristo, se a gente estiver aqui, sim, vai terminar. E a coisa, o Senhor puxa para um lado, o Satanás quer puxar para o outro, né? Aí o Senhor deixa dar uma chegadinha, né, perto do fogo do inferno, a gente, aí o Senhor pega e puxa para trás, vem cá, meu filho. Percebe como Jesus tem que deixar a gente experimentar os perigos e os medos do inferno, da morte. Ele deixa a gente experimentar, que é para a gente se lembrar que se ele se afastar, a coisa pega. Então está mais ou menos? Está bom demais. Está bom demais.